Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje será sobre as reformas religiosas. Bom, gente, antes da gente falar como que vão surgir as reformas religiosas, as reformas protestantes, é importante a gente saber como que era a situação do catolicismo naquela época. Como que era a influência da Igreja Católica dentro da sociedade. Então, dentro desse contexto, é importante destacar que, na Igreja Católica, ela defende a ideia de que a salvação da alma, ela ocorre através da união entre a fé e boas obras. Então, não adianta você ter só fé, você precisa realizar boas obras para chegar, então, aos céus. O que acontece? Naquela época, durante o período medieval, era muito comum as pessoas entenderem que boas obras era, na verdade, ajudar a igreja. Então, você dar dinheiro para a igreja era muitas vezes visto como uma boa obra. Bom, outro ponto importante da igreja naquela época era que o poder da igreja deveria ser superior ao poder dos governantes. Então, o que a igreja entendia? Que o Papa, ele tinha um poder maior que o governante. Por quê? Porque a igreja, ela tinha uma interferência política muito grande naquela sociedade, chegando até mesmo a interferir nas decisões dos governantes. Então, a influência política da igreja naquela época era muito forte. Bom, vamos lá. Causas que levaram às reformas religiosas. Então, basicamente, essas reformas, elas vão surgir num período de crise na Europa que vai acabar diminuindo o poder da Igreja Católica. Então, a gente tem como causas dessas reformas a Guerra dos 100 Anos, que foi a disputa entre a Inglaterra e a França por territórios, a devastação causada pela peste negra, lembrando que a peste negra foi uma das pandemias aí ao longo da história, que chegou a matar 1/3 da população europeia. A gente tem as revoltas camponesas contra os senhores feudais, buscando melhores condições de trabalho. A gente tem o triunfo dos turcos na cidade de Constantinopla, que era uma cidade cristã. Então, todas essas situações na sociedade de guerras, revoltas, pestes, tudo isso era visto como castigos divinos. E aí, dessa forma, as pessoas começaram a procurar a igreja para tentar aí se apoiar dentro do pensamento religioso, porque tudo aquilo era visto como um castigo divino. Então, para você não ser atingido por este castigo, as pessoas se apegavam muito à ideia religiosa. E a Igreja Católica acaba se aproveitando dessa situação de crise na sociedade para poder lucrar com a situação. Bom, e aí o que acontece? Nesse contexto de crise, a Igreja Católica começa a vender relíquias religiosas. O que seriam essas relíquias? As relíquias religiosas seriam objetos que pertenceriam a algum santo, a algum ser divino, no caso, e que de alguma forma traria proteção para o indivíduo que possuísse essas relíquias. Então era comum a igreja vender pedaços da madeira em que Jesus Cristo foi crucificado, a pena do Espírito Santo. Você tem casos aí até mesmo da igreja vendendo o ar que soprou no Monte Horebe. Então você tem várias situações da igreja vendendo essas supostas relíquias. E as pessoas compravam porque elas temiam muito o castigo divino, a peste que estava acontecendo. Então as pessoas compravam aquilo acreditando que aquilo poderia protegê-los. Além das relíquias religiosas, a igreja também passou a vender indulgências. O que foram as indulgências? Basicamente, as indulgências eram um documento
assinado pelo Papa, que dizia que todos os seus pecados cometidos até então estariam perdoados. Então, o que acontece? É quase como você comprar um lugarzinho lá no céu para você. Essas relíquias e indulgências eram vendidas inclusive nos bancos. Então, os banqueiros ficavam com uma parte do valor da indulgência e o restante ia para a igreja. E aí, o que acontece? Diante dessa situação e no contexto de crise da sociedade, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a perceber a falsa moral da igreja daquela época, tá? Então isso começa a ficar mais evidente, porque você começa a ter um distanciamento social muito grande. As pessoas começam a observar uma igreja muito rica, com construções luxuosas, com os membros da igreja comendo do bom e do melhor, numa sociedade que está vivendo numa situação miserável. Então, essas diferenças começam a se destacar e começam a preocupar muitas pessoas, inclusive membros dentro da própria Igreja Católica que não concordavam com aquelas atitudes. Bom, e aí então aparece a figura de Lutero. Antes da gente falar de Lutero, gente, é importante destacar que muitas pessoas já questionaram a Igreja Católica antes de Lutero, inclusive membros dentro da própria igreja. Qual era o grande problema? É que na época em que essas pessoas questionaram a Igreja Católica, a igreja era uma instituição muito forte, muito poderosa, que tinha o apoio de grande parte dos governantes, e dessa forma aquelas pessoas que questionaram a igreja acabaram sendo punidas pelos tribunais da Inquisição. Então acabaram sendo condenados à morte. Lutero, ele questionou a igreja no momento em que o mundo estava questionando a igreja, no momento em que o mundo começava a questionar aquele poder da Igreja Católica. Então, isso acabou contribuindo para que seus questionamentos se tornassem uma mudança dentro da sociedade. Bom, Lutero, Martinho Lutero, ele é um monge, um teólogo agostiniano, ou seja, ele era um monge da Igreja Católica e ele não concordava com a prática da venda de indulgências. E aí ele acaba entrando em conflito com o padre Tetzel, que vendia indulgências na Alemanha a mando do Papa. Lutero, não concordando com essa situação, ele vai escrever 95 teses, que são 95 pontos que ele considerava errado ou incorreto dentro da Igreja Católica, que deveria ser modificado. Qual é o grande problema? Qual é a grande questão? Ele pregou essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E isso foi visto como uma afronta à Igreja Católica. Bom, diante dessa situação, o Papa, ele mandou Lutero se retratar sobre algumas das 95 teses deles. Algumas foram aceitas pelo Papa, mas a maioria não. E Lutero, ele se recusa a se retratar com relação à sua tese. E dessa forma o Papa Leão X, que era o Papa da época, ele vai excomungar Lutero, ou seja, Lutero vai ser expulso da Igreja Católica. Se fosse em qualquer outro momento da história, Lutero seria excomungado, seria preso e possivelmente condenado à morte. Porém, era um momento diferente, um momento em que grande parte da sociedade já estava questionando esse poder da igreja. E aí Lutero, por conta de suas ideias, acabou recebendo o apoio da nobreza alemã. A nobreza alemã naquela época, ela tinha interesse em pegar as terras que pertenciam à Igreja Católica.
Então, se a Alemanha rompesse com a Igreja Católica, aquelas terras poderiam ser dominadas pelos nobres. E aí então os nobres vão apoiar Lutero e vão esconder Lutero durante muito tempo. Esse período em que Lutero ficou escondido na sociedade alemã, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Então acredita-se que a primeira tradução da Bíblia tenha sido feita por Martinho Lutero. Bom, e a partir então das ideias de Lutero vai surgir a primeira religião cristã não católica. Então vai surgir o que nós conhecemos como luteranismo. O que o luteranismo ele defendia? Primeiro, ele defendia a justificação, ou seja, a salvação ela se dá unicamente através da fé. Então não adianta você ficar dando dinheiro para a igreja, não adiantava você ficar fazendo boas obras, porque o que te salvaria seria unicamente a sua fé. Basicamente o luteranismo ele acreditava que a fonte única de informação deveria ser a Bíblia e a Bíblia deveria ser interpretada livremente, ou seja, as pessoas deveriam ler e interpretar as escrituras livremente, cada um com a sua concepção, cada um com a sua interpretação. E era um dos motivos dele ter traduzido a Bíblia para o alemão, para que mais pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, uma vez que a Bíblia naquela época ela estava distribuída somente em latim e grande parte da população não conhecia essa língua. Então, basicamente, eram pouquíssimas as pessoas que conseguiam ler de fato a Bíblia. Ele traduz para o alemão, então ele aumenta um pouco esse número de pessoas. Muitas pessoas vão começar a ter acesso? Não, porque ainda é uma sociedade em que a maioria das pessoas não sabiam nem ler nem escrever. Bom, o luteranismo ele manteve também alguns sacramentos que fazem parte da Igreja Católica, que é o sacramento do batismo e da comunhão. Ele vai rejeitar o celibato. Para aqueles que não sabem o que é celibato, celibato é a proibição dos membros da igreja de se relacionarem, se casarem, constituírem uma família, tá? Então ele rejeita o celibato, que é frequente na Igreja Católica até hoje. Ele rejeita também a utilização de imagens, porque ele percebe que as imagens estavam sendo utilizadas como uma fonte comercial, e ele rejeita também a ideia da existência de um purgatório, onde as pessoas passariam por um processo aí intermediário entre o céu e o inferno, ok? Uma característica interessante do luteranismo que vai agradar muitos governantes é que o Lutero propôs a submissão da igreja ao Estado, ou seja, a igreja ela não poderia interferir nas decisões dos governantes. Então, enquanto na Igreja Católica a igreja estava acima do governo, para Lutero o governo estaria acima da igreja, porque a igreja não poderia interferir nas suas decisões. Bom, Calvino. O João Calvino, ele vai viver num período de 1509 a 1564. As suas ideias vão surgir aí nessa fase de transição da decadência do sistema feudal para o florescimento do capitalismo na Europa. E basicamente o que acontece? O Calvino ele vai ser perseguido por conta que ele vai defender as ideias luteranas, então ele vai ser perseguido e ele vai acabar fugindo e indo para a Suíça. Na Suíça
ele vai começar a defender as suas ideias religiosas. Então Calvino, ele vem das ideias luteranas e ele vai acabar trazendo algumas modificações dentro do luteranismo. E aí então o que vai acontecer? Essas modificações vão trazer o surgimento de uma nova religião, que vai ser a religião do calvinismo. O calvinismo ele vai ter nomes diferentes dependendo da região em que ele é praticado. Então na França o calvinismo vai ficar conhecido como huguenote, na Inglaterra o calvinismo vai ficar conhecido como puritanismo. O que o calvinismo defendia? O calvinismo defendia a predestinação, ou seja, Deus concedia salvação a poucos eleitos que seriam escolhidos por toda a eternidade. Então, na visão de Calvino, as pessoas já nasciam salvas ou condenadas por Deus. Só que a grande questão é que as pessoas não sabiam quem eram as que foram salvas, quem eram as que foram condenadas. E ele acreditava que ao longo da vida as pessoas teriam pistas para entender se elas foram salvas ou condenadas por Deus. A ideia de que elas nasceram para salvação ou para danação. E aí isso dependeria muito o quê? Do seu sucesso, do seu trabalho ao longo da vida. Calvino também defendia a dupla obediência às autoridades civis e espirituais. Então, para Calvino, não tem a ideia da igreja estar acima ou abaixo do governo. Para Calvino, a igreja deveria andar lado a lado com os governantes. Bom, o Calvino ele também defendia que os cristãos tinham como proibição somente aquilo que estava escrito expressamente na Bíblia. E isso acaba sendo muito importante, por quê? Porque tanto o catolicismo quanto o luteranismo, eles condenavam as práticas relacionadas aí ao comércio. Por quê? Porque o catolicismo e o luteranismo viam as práticas dos banqueiros, dos comerciantes como usura, porque eles cobravam mais do que o valor real do objeto. A questão da cobrança de juros era visto como usura. Para Calvino, isso não era sinal de condenação. E por conta disso, muitos burgueses, que eram os comerciantes na época, muitos banqueiros, vão acabar adotando o calvinismo como religião. Porque imagine a situação, eu tenho duas religiões que me colocam como pecador, e eu tenho uma religião que diz que não, que o que eu faço, o trabalho que eu tenho, não é pecado, pelo contrário, se eu obtiver sucesso com o meu trabalho, isso era uma prova de predestinação, uma prova que eu fui um dos escolhidos de Deus. Então, muitas pessoas que acabavam sendo condenadas nas outras religiões acabaram vendo no calvinismo uma fonte aí de apoio. Bom, é lógico, começou a surgir diversas outras religiões cristãs além da Igreja Católica. E isso fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis e muita influência e poder dentro da sociedade. Então, vai vir um momento em que a Igreja Católica ela vai tomar uma atitude. Então, ela vai trazer mudanças dentro da própria igreja para tentar combater o avanço das igrejas protestantes. Essas mudanças foram chamadas de contra-reforma ou reformas católicas. Então, basicamente, o que acontece? A igreja ela vai reorganizar o Tribunal da Inquisição e vai colocar sob a tutela do Congresso do Santo Ofício. Para que servia o Tribunal da Santa Inquisição? O Tribunal da Santa Inquisição, ele perseguia e condenava à morte todos aqueles que eram contra as ideias da igreja.
Então, durante esse momento da história, o Tribunal da Santa Inquisição, ela não vai mais perseguir somente aquelas pessoas consideradas bruxas que faziam atos de bruxaria. Elas vão passar a perseguir também os pensadores do Renascimento, os humanistas e também os protestantes que fossem contra os dogmas católicos. Bom, a Igreja Católica ela também vai formar o chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele tinha o objetivo de estabelecer uma conciliação entre os protestantes, o que não foi efetuado devido à negação da autoridade do Papa. Então foi uma tentativa da Igreja Católica unificar novamente a religião. Só que não deu certo, por quê? Porque os protestantes eles negavam a autoridade do Papa, aquela ideia de uma autoridade central dentro da igreja. E por conta disso, o concílio acabou não dando muito certo nessa questão de tentar juntar novamente as ideias cristãs. Porém, o Concílio de Trento acabou trazendo algumas reformas dentro da própria Igreja Católica, numa tentativa de evitar novos conflitos, novas situações. Bom, e aí então o que a Contra-Reforma vai afirmar? Então a Contra-Reforma ela vai reafirmar dentro da Igreja Católica a ideia de que a salvação ela se dá através da fé e da realização de boas obras. Ela vai reafirmar o livre-arbítrio das pessoas. Ela vai reafirmar a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa como sendo superior, o líder da Igreja. Ela vai reafirmar a necessidade das obras de caridade. Ela vai reafirmar também a crença nos santos e no purgatório, e o celibato dentro da igreja vai ser mantido. Só que eles vão fazer uma reforma nesse momento. A igreja vai criar os chamados seminários, que seria aquele período de educação para a formação de novos membros da igreja. Porque antes disso, basicamente você pagava e ganhava um cargo dentro da igreja. Muitas vezes você não tinha vocação nenhuma. Então o que acontece? Após essa reforma, a igreja começa a criar os seminários, no qual a pessoa ela vai se formar, ela vai estudar sobre os parâmetros da igreja e aí sim ela vai poder exercer a sua função dentro da igreja. E aí nesse contexto o celibato ele foi mantido, porque a igreja acredita, a Igreja Católica acredita que os padres, os membros da igreja, eles devem servir unicamente a Deus. E que como eles não têm outro trabalho, um trabalho externo ao trabalho da igreja, é muito difícil um padre conseguir manter uma família. Por quê? Porque o trabalho que ele faz é exclusivo para a igreja. E nós temos também a definição do Index Prohibitorum, que seria uma lista de livros proibidos. Então, pessoas que eram da Igreja Católica, que seguiam a religião católica, não podiam ler aqueles livros que eram considerados pecaminosos. Então, muitas vezes eram livros escritos por humanistas que questionavam as verdades da Igreja. E nós temos também a criação da Companhia de Jesus, que foi uma tentativa da Igreja Católica de aproximar novamente os membros da Igreja às populações mais pobres. Então a Companhia de Jesus, ela tinha esse objetivo de se aproximar dos grupos mais carentes e de catequizar o maior número possível de pessoas. Então a Companhia de Jesus, ela acabou vindo nas viagens das grandes navegações com o objetivo de catequizar novos povos, como foi o caso das tribos indígenas no Brasil. Bom, e por último nós temos também o surgimento do anglicanismo. No caso do anglicanismo, o surgimento dele foi um pouco diferente
das outras religiões. Por quê? Porque foi uma briga, na verdade, entre o Papa e o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão. Só que ele não conseguia ter nenhum filho homem. E ele acaba se apaixonando por Ana Bolena, que alguns dizem que era a empregada ali de Henrique VIII. Então, o que o Henrique VIII faz? Ele pede para o Papa para conceder a ele o divórcio. Mas dentro da Igreja Católica, uma vez casado, você é casado para sempre. Então, o Papa não concedeu a Henrique VIII o divórcio. E dessa forma, o Henrique VIII acaba nomeando um novo bispo para a Inglaterra, com o apoio do parlamento inglês, e esse novo bispo concede a Henrique VIII então o divórcio. O Papa, furioso com essa situação, excomunga Henrique VIII, e a Inglaterra, com o apoio do parlamento, tá bom, gente? O rei não decidia sozinho, no caso dos ingleses. Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e acaba fundando uma religião no qual o rei, ele é chefe da igreja. Então nós temos aí a Igreja Anglicana. Basicamente as bases são muito parecidas com as igrejas protestantes, só que o líder da Igreja Anglicana, na verdade, é o rei, tá bom? Então o rei, ele acabou criando essa religião com base no ato da supremacia, no qual ele rompeu com a Igreja Católica e ele se tornou o chefe então da igreja na Inglaterra. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer a atividade. Até a próxima.